Flávio, você dá aquela ali para mim? Ficou mais bonita ainda aqui. Depois que acendeu, ficou mais bonita ainda. Boa noite, gente. Então a gente vai encerrar hoje o capítulo 20, né, do livro Obreiros da Vida Eterna. A gente fez várias trocas, né, Silvia, e acabou que eu fiquei por último. E acho que hoje é um dia especial para todo mundo, né? Não é coincidência que hoje é o último dia da nossa reunião e a gente encerra esse capítulo, a gente encerra esse livro. Particularmente, acho que é um dos livros que eu mais gosto do André Luiz. Talvez acho que pela minha dificuldade com o tema, né? O fato de que Dona C geriatra não é por acaso e muito menos trabalhar tão de frente com a morte. Esse capítulo 20, ele chama Ação de Graça. E, assim, só recapitulando, né, é um livro onde o começo é muito parecido com o final. Porque no começo estavam todos reunidos lá na casa transitória, Zenóbio, Jerônimo, o André Luiz, o padre Hipólito, a Luciana, onde eles iam começar aquela expedição, onde eles iam prestar assistência a algumas pessoas que desencarnariam, né? Então a gente teve a oportunidade de ver vários espíritos diferentes com diferentes desencarnes, né? E refletir bastante sobre como cada um desencarna de uma forma, né? Como cada passagem é única. Eu estava pensando antes de vir aqui que esse livro, para mim, assim, ele é como se fosse uma cartilha de como morrer bem. Ele ensina a gente a refletir sobre os desencarnes e como será que a gente pode fazer essa passagem de uma forma menos sofrida, né? Não só no ato, mas a forma como a gente para refletir a maneira como a gente vive a vida aqui, né? E aí, hoje antes de eu vir, eu estava assim pensando, pelo menos eu atesto pelo menos um atestado de óbito por semana, né? Pelo menos, tipo, às vezes eu atesto 2. Eu falei, se eu atestar um atestado de óbito por semana, eu atesto 4 por mês. São, tipo, por ano, são uns 48 atestados. Faz 10 anos que eu geriatra. Eu acho que eu já atestei mais de 500 atestados de óbito. É muita coisa, é uma vivência muito... Então esse livro é um livro que mexeu muito comigo, porque de todos esses atestados que eu fiz, eu não estava presente no momento que a pessoa faleceu. Mas em alguns casos, em alguns momentos, na passagem, eu estava presente. E assim, teoricamente eu me considero uma pessoa nova para ver tantas mortes, né? E algumas me marcaram muito. Então a forma como foi descrita a passagem mexeu muito comigo, pois sim, me fez refletir naquele momento. Ao longo desse ano, a cada momento que um paciente morria, eu ficava lembrando dos personagens e tentando sentir o que estava acontecendo, né, de uma forma diferente que eu não tinha feito antes. Acho que o livro esclarece e ensina muita gente. Eu anotei aqui algumas frases que me chamaram a atenção, principalmente no último capítulo. São frases aleatórias, mas ele fala assim, algumas coisas que a gente aprende com esse livro, que os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. E aí a gente pensou muito nisso, né? Sobre o quanto a gente é materialista, o quanto a gente refletiu bastante na importância do desapego às emoções inferiores, nos exemplos de cada um, né, dos personagens. Uma outra coisa,
O exame dos casos de morte trouxeram-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. Essa é uma frase que estava no capítulo anterior e que é uma frase que eu fiquei pensando. O exame de cada caso de morte me trouxe um enriquecimento no meu dia a dia, né, na minha prática diária. Dentro desses, do capítulo inteiro, já que eu estou fazendo a conclusão, assim, pra mim, teve um capítulo que me marcou bastante, que nem fui eu que fiz, foi o Rafael, que é o exemplo cristão, aquele caso do Fábio. E pra mim, acho que a parte mais bonita, vou falar assim, a parte mais bonita pra mim desse livro foi aquela parte que o Fábio morre, né, é o capítulo 18, se não me engano, 16. E no capítulo 17, a esposa dele, a Adelaide, sonha com ele. Vocês estão lembradas dessa parte? Não sei se vocês têm a mesma opinião, mas assim, eu acho que descrevi essa cena para um monte de paciente que esse ano perdeu o marido ou a esposa. Eu vou só ler esse trechinho, esse capítulo aqui, esse parágrafo, que me marcou bastante. Porque assim, o Fábio, a forma como ele educou os filhos, a forma como ele criou, ele se manifestava no lar dele, eu achei muito bonito. E a sustentação que a esposa teve depois da morte dele, do falecimento dele. E na noite que ela sonha com ele, ela se encontra e eles começam a conversar, né? E tem uma hora que ele fala, me conta dos filhos, né, como que estão, e ela conta que já tinha começado a trabalhar, que um amigo dele tinha dado oportunidade para ela, então eles não estavam passando problemas financeiros. E aí ela fica muda, e ele fala mais, né? E aí ela fala assim, você não vai se zangar comigo? É só um parágrafo. Não se zangará, disse Mercedes, reanimando-se. Se eu reclamar contra saudades imensas, não ficarás bravo? E aí ela recompleta. Em nossas refeições e preces, há um lugar vazio que é o seu. Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso mestre invisível, onde você sempre esteve. Desse modo, a sua ausência em casa está cheia da confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Gente, assim, pra mim, esse parágrafo foi o parágrafo mais tocante do livro, porque que exemplo, né, assim, muito bonito, eu achei. Acho que resume tudo que ele ensinou para ela e como eles conseguiram superar, né, essa saudade. E nesse último capítulo que a Silene falou, é admirável a grandeza da Adelaide de receber uma orientação do Dr. Bezerra, né? Assim, eu fiquei admirada com esse capítulo também. A forma como ela, nesse capítulo 20 que eu vou fazer, ela acaba de fazer a passagem e a Zenobia pede para ela fazer a prece. Que grandeza, né? E o Bezerra fala para ela, ora Adelaide, considerou o apóstolo da caridade, morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos, geralmente, infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes leve empurrão. Em ocasiões como estas, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Essa frase também é uma frase que, para a gente colocar em prática no nosso dia, o quanto é difícil a gente se libertar desses elos, né? O quanto a gente fica imantada a pensamento, a pessoas, a coisas, a objetos, e isso só vai dificultar a nossa caminhada, né?
essa outra frase aqui que ele fala, é muito assim do que eu vivo no meu dia a dia, porque muitas vezes eu vejo assim pacientes centenários esgotarem todas as suas forças. Às vezes tem paciente assim que já tratou uma infecção, mas é tão frágil, 102 anos, aí a gente não consegue dar alta porque está muito frágil, mas também já não está mais com infecção, e aí muitas vezes morre. No começo eu ficava assim, o que eu vou pôr agora? Não está com infecção, o que eu vou colocar nesse atestado? Mas eu tinha vontade de colocar game over, né? Porque não tinha mais. E aqui ele fala, a máquina fisiológica atingirá o fim, não conseguir, a máquina fisiológica atingirá o fim, não conseguirá manter-se, ainda mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem prorrogação de tempo. Chega uma hora que a gente tem a oportunidade de ver o fim desses fluidos, né? Vai se esvaindo, até uma hora que a pessoa faz a passagem. Quantas vezes, assim, passando no corredor, aí eu volto, olho de novo, aí eu entro, não, tá respirando, sabe, assim, que é tão sutil, é tão, a linha é tão tênue, que muitas vezes, assim, você fala, nossa, como que esse corpo ainda está conseguindo ficar ligado a esse espírito, né? E aí, numa descrição, uma outra frase, ele fala, o casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá, que é essa libertação, né? Porque muitas vezes, na minha realidade na geriatria, o que a gente vê mesmo é um espírito, às vezes num corpo de uma demência avançada, caquético, numa cama, e às vezes a gente vê assim, é como se fosse uma libertação mesmo, porque aquilo ali é um presídio, né? Muitas vezes eu tô passando visita no final de semana e falo, gente, às vezes é melhor estar preso, pelo menos tá jogando bola, comendo, não sei, agora preso aqui nessa cama, essas úlceras, essas escadas, é um tipo de prisão, né? A forma como a gente olha isso, né? São prisões diferentes, porque às vezes as minhas 24 horas lá dentro também é um tipo de prisão, né? Então, cada um tem o seu, a sua passagem. E eu fiquei pensando, né? Diante de todos esses óbitos que eu já vivenciei, alguns me marcaram mais, outros me marcaram menos. Eu não vou falar de óbitos tristes, doloridos, né? Mas assim, alguns casos, porque a gente viu aqui 5 casos, mas teve um caso assim especial que era uma paciente que estava sofrendo tanto, e a gente ouve que a gente não pode pedir para o paciente falecer, né? Rezar assim, para que aconteça. Mas às vezes a gente pede para que aquele sofrimento seja amenizado, né? E eu lembro um dia que eu entrei num quarto e parecia que o quarto estava cheio, só que só estava paciente. Mas era nítido, assim, uma senhora na cabeceira da cama. E aí eu tive a certeza que era a mãe da paciente. E essa paciente estava sofrendo já há muitos dias. E tinha um amigo do meu pai, eu já até contei pra vocês, que ele falava assim pra mim, por que se você não forma e faz geriatria, se especializa em terminalidade e ajuda os pacientes a morrerem? E a princípio eu achei isso um absurdo. Eu estudar mais de 10 anos para ajudar alguém a morrer. Mas assim, eu vejo que eu faço muito isso, né, por estar na geriatria. E nesse dia, eu vendo essa senhora, eu conversei com a paciente que estava praticamente assim, no estado comatoso, para que ela visse a mãe dela, para que ela enxergasse a mãe dela, enxergasse a equipe que estava ali no quarto. E assim, foi uma cena que me marcou muito, porque eu consegui ver ela ver a mãe de uma forma assim que ela foi se desprendendo assim do corpo dela. Eu vi a conexão dela com a mãe dela. E essa paciente faleceu. Eu saí do quarto, ela já tinha falecido. Então assim, foi muito forte essa cena que eu tive a oportunidade de presenciar. Um outro caso também, que uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é quando eu vejo a separação de casais idosos. Me dói muito isso, assim, porque às vezes
eu falo assim, nossa, viveu mais com o marido do que com a própria mãe, né? São 50, 60 anos de casado. Às vezes eu vejo 60, 65, eu falo, nem nunca que eu vou fazer isso, né? Só vou viver 120 anos. E aí eu vi uma cena também de uma senhorinha, uns 80 e poucos anos, que na hora do falecimento eu entrei no quarto e ela falou assim, doutora, a senhora me ajuda a fazer uma prece para ele? Eu lembro que eu estava na residência. Eu falei, ajudo, né? E eu confesso que naquele momento assim, era difícil para mim fazer uma oração ali com o paciente, nessa posição de estudante. E aí a gente fez uma prece para ele, e aí ela falou assim, vou cantar para ele a música que ele sempre cantou para mim. E aí aquele senhor faleceu com ela cantando a música. Foi assim, acho que uma das cenas mais bonitas que eu também já vi de despedida. Porque assim, é difícil da gente ver o paciente indo, mas foi maravilhoso aquela cena. E uma outra que eu também me marcou bastante foi assim, o paciente estava sofrendo muito e a esposa falou assim, ele precisa receber extrema-unção, né? Ele não vai em paz se ele não receber essa extrema-unção. E aí eu falei, mas e agora, né? Não tinha capelania no dia, era um domingo. Gente, eu juro, eu abri a porta, tinham 2 franciscanos e falaram assim pra mim, a gente veio ver o seu Manuel do leito 16. O leito 16 é onde tinha um paciente que estava morrendo, mas ele não chamava Manuel. Aí eu falei assim, vocês são padres, né? Eu falei, somos. Aí eu falei, olha, no leito 16 não tem o São Manuel, mas tem um senhor que ele precisa muito receber a extrema-unção. Aí os padres entraram, fizeram uma oração, fizeram a expulsão dele e ele faleceu. Mas parecia que aqueles padres pareciam assim, os enviados, que na hora que eu abri a porta, estavam eles lá. Então assim, são coisas que acontecem que só a gente vivenciando assim, no dia a dia que a gente vê o quanto a espiritualidade trabalha em conjunto com a gente, e muito mais, o quanto nós somos amparados, né? Se era tão significativo para aquele espírito receber essa oração, ele teve o merecimento, né, e recebeu. Então, acho que eu poderia ficar aqui contando vários casos, mas eu escolhi esses 3 do meu dia a dia. E aí, assim, como esse é um capítulo, ele é bem curto, porque, na verdade, a Zenóbia pede para Adelaide fazer uma prece. E depois a Zenóbia, ela canta um hino. Então o capítulo se resume numa oração de gratidão, né? E aí, essa semana desde a semana passada eu tenho refletido muito sobre gratidão. O quanto a gratidão, ela é capaz de mudar a nossa vida, né? Colocar a gratidão no nosso dia a dia. Mas de uma forma assim que é diferente você falar assim, eu vou praticar a gratidão, de você sentir grato. O exercício de você praticar a gratidão vai te levar a uma transformação interior. Mas quando você já está tão grato, você começa a ver as mudanças no seu dia a dia. Então assim, eu acho que pelo adiantar da hora não vai dar tempo da gente ficar falando, mas eu acho que seria interessante que cada um de vocês que estivessem aqui hoje pensasse em alguma coisa significativa que vocês são gratos, que seja nesse ano, entendeu? O que você teria de maior para agradecer a Deus por ter recebido esse ano, ou na sua vida, que seja, né? E aí eu estava lendo uns estudos que falam assim, que perceber e valorizar aquilo que temos ou recebemos de bom ajuda a afastar sintomas de depressão e ansiedade. Então ele fala assim que receber o reconhecimento alheio por aquilo que fazemos costuma ser prazeroso. Então quando alguém valoriza o que você está fazendo, te dá prazer. O problema é que por si só essa sensação de elogio, ela não sustenta. Chega uma hora que isso não tem mais valor.
O que do ponto de vista psíquico parece de fato fazer bem é cultivar a gratidão por aquilo que temos ou recebemos. Pode ser por uma pessoa, por uma coisa. O exercício dessa gratidão, né, faz com que a gente se sinta menos depressivo e até menos ansioso. Então eles falam assim, fizeram um estudo na Universidade de Califórnia, dividiram várias pessoas em 3 grupos. No primeiro grupo, eles fizeram uma seguinte proposta para a pessoa. Durante uma vez na semana, as pessoas tinham que anotar 5 situações que despertavam nelas vontade de agradecer. Então, assim, o primeiro grupo aqui vai anotar durante uma vez na semana 5 situações que despertaram aquele desejo de gratidão. O segundo grupo, ele tinha que anotar 5 situações que despertavam preocupações. E o terceiro grupo, ele tinha que anotar 5 situações ao acaso, coisas irrelevantes, que não tinha nem a ver com preocupação nem com gratidão. E eles perceberam já que após 2 semanas, os participantes do primeiro grupo que estavam anotando coisas que geravam gratidão, eles tinham menos queixas físicas que os outros pacientes, menos cansaço, menos dor de cabeça, menos dor de estômago. As queixas físicas diminuíram bastante em relação aos grupos controles. Alguns outros estudiosos, porém, eles falam que só nos damos conta do quanto somos gratos, a gente se dá conta do quanto a gente é grato, às vezes não é suficiente. Que esse poder de diminuir a ansiedade, depressão, ele diminui muito quando a gente compartilha com o outro aquilo que a gente é grato. Então, supondo assim, eu estou feliz porque a dona Áurea fez alguma coisa para mim. Isso pode me dar um prazer enorme, uma satisfação, uma alegria. Mas o fato de eu compartilhar com ela a importância dela ter modificado a minha vida, o efeito daquilo é muito maior. E é um exercício isso, né? Porque a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade de falar aquilo que vai no coração, né? De expor, eu acho que eu falo muito. E aí, assim, isso vai surgir uma pergunta, né? É fácil manter esse estado positivo? Não é, porque no nosso dia a dia a gente está rodeado de problemas, de atropelos, cansaço, correria, a rotina então nem sempre. É claro que alguns têm mais facilidade que outros, né? Mas como acontece com quase tudo na vida, podemos nos familiarizar com as orientações para gratidão. Então, assim, alguns pesquisadores, por exemplo, eles sugerem a gente manter um diário onde a gente possa anotar situações que motivam a gente a agradecer. Isso é um estudo numa revista falando como que a gente podia colocar a gratidão em prática, né? E alguns autores enfatizam ainda que não é preciso esperar acontecer um evento mirabolante para que eu tenha que agradecer. A gente pode agradecer por motivos simples, né? Constante, né? Coisas pequenas que façam a gente sentir essa gratidão. Nós temos sempre que agradecer, porque quando a gente olha de lado, para frente, atrás, a gente vê muitas criaturas piores do que a gente. Então a gente tem que agradecer e pedir a Deus que dá força para que eles possam viver. Isso mesmo. Alguém tem alguma gratidão? Alguém quer agradecer alguma coisa? Ô, Júnior, o pessoal fica tímido. Isso aqui é mais para quem chegou no começo do trabalho, no trabalho que antecedeu, né? Coube a mim fazer a prece depois que o Flávio fez a palestra. Então hoje foi um dia que foi, vamos dizer, regido por esse tipo de emoção. E eu lembrei de uma lista, felizmente, muito grande das pessoas que me doaram muito amor e tal, desde parentes a pessoas que me influenciaram positivamente. Passei um dia muito bom, muito emocionado. E, evidentemente, falei para mim mesmo,
desconfio que isso não seja meu. Tem alguém aí inspirando isso, e aí na hora da prece isso veio com mais força. E eu acho, lembrando do famoso Burt Lancaster, né, que era conhecido e tal, ele dizia: na vida a gente pode perder tudo, menos o bom humor. Acho que as pessoas às vezes reduzem coisas que para nós são caras, reduzem como se fosse nada, porque as pessoas não sentem aquilo que você sente. Então, saber ouvir é uma coisa importante. E à medida que a gente vai... Eu gostava muito de implicar com o Rodrigo, nosso colega também geriátrico, o Bassi. E eu chegava para ele e dizia assim: um dia eu vou ser seu paciente, porque você sabe, eu estou envelhecendo. Então, a gente precisa ter esse espírito de gratidão. E eu acho interessante, cada um cunha a imagem que quiser levar para casa. Quando eu chego no dia 24, na casa da minha sogra, que não é espírita, e ela reúne todo mundo, né? Família italiana tem isso aí, todo mundo em volta da mesa, e o pessoal faz aquela prece de coração. Uma vez saiu a prece dos estressados, vamos agradecer dos aflitos, vamos agradecer aquilo que a gente não pode controlar, e foi um Natal belíssimo. Então eu acho que tudo isso faz parte, e que realmente, o Sr. Sebastião está aí, adoro o nosso poeta, falar isso, a gratidão de tê-lo conosco, e é muito importante as coisas que ele faz. Eu acho que quem vive muito é otimista. Eu vou para 89 em janeiro. De 89, o Sr. Sebastião tem. Estou muito bem, graças a Deus. Tenho um problema na coluna, né? Mas o resto está cantando. Todos os dias eu começo a cantar, porque eu adoro cantar. E continua a vida assim. Conhecia tanto aí. Otimista, né, Sr. Sebastião? Então, peguei aqui um trecho da Psicologia da Gratidão do Divaldo, que ele fala assim, que a gratidão significa o reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe que lhe é concedido. É a gente saber agradecer tudo que a gente está recebendo. A ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo. Porque assim, a gente precisa saber olhar as coisas que a gente tem para a gente ser grato, né? Às vezes, por muito menos, as pessoas... são coisas assim que a gente observa no dia a dia. Um dia eu estava voltando do plantão a pé, e aí tinha assim, em frente a uma padaria, uns 6 bêbados, sentados, cantando, com uma pinga assim no meio. E aí chegou uma outra mulher, sentou rindo lá, e eu juro que eu parei, fiquei olhando. Falei, eles estão tão felizes sem nada, né? E estavam lá comemorando, aí a hora que eu passei, eles ainda me ofereceram, assim, o negócio. E aí eu fiquei pensando assim, a pessoa não precisa ter muito para estar feliz e estar grata. Naquele momento eles estavam felizes por estar ali, compartilhando, rindo. Né? Aqui ele fala, desse modo é necessário ao indivíduo abrir espaço para as emoções a fim de que o amor se manifeste em forma de bondade e de gentileza para com os outros. Então, assim, o indivíduo abriu espaço para as emoções. Hoje, a hora que eu pensei, falar assim, vou falar para eles, pensarem em algo que desperte gratidão. Não é pensar, é sentir, né? Sentir, assim, no fundo da alma, aquilo que desperta gratidão. O amor assinala-se nessa fase através do anseio de servir, de contribuir, de gratular. Então ele fala assim, que o despertar para a gratidão inicia-se por uma forma de louvar a tudo e a todos. E assim, a psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal, pois sendo filha do amadurecimento psicológico, ela enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Eu acho assim, igual hoje de manhã eu falei com a Silva, hoje é um dia super especial pra gente, pelo fato da gente concluir aqui mais um ano, da gente poder ter a oportunidade de estudar ao longo desse ano mais um livro, pelo fato da gente poder ter trocado várias formas de carinho, de amizade,
quantos problemas a gente passou juntos, né, em grupo, em relação os passistas com quem estava dando passe, quantos problemas a gente compartilhou e a gente superou, né? Quantas coisas a gente aprendeu, quanto a gente recebeu de mensagem da espiritualidade. Então, hoje eu falei assim, eu tenho uma amiga que eu não gosto, eu tenho uma amiga que ela não gosta que eu venha, que ela falou assim, nossa, hoje é um dia especial. Ela, ótima, é o último dia, né? Eu peguei e falei assim, é especial porque é um ano que termina pra gente de uma forma... eu sinto plena gratidão por estar aqui hoje, principalmente nesse dia, que é o último capítulo, e poder agradecer a Deus a oportunidade, né, de tanto que eu aprendi, de quantas pessoas eu conheci, de tudo que a gente recebeu. Ele fala que a gratidão deve ser um estado interior que se agiganta e mimetiza com as dádivas de alegria e de paz. E por essa razão, aquele que agradece com um sorriso, uma palavra ou uma oração, com o bem que esparze, é sempre feliz e vivendo pleno. Foi o que você falou, né? Os otimistas vivem mais. Tem gente que chega no consultório que eu pego e falo assim, oi, tudo bem? O que o senhor tem de bom para contar? A pessoa fica muda. Quando é bem mal-humorado, eu sempre falo isso. E aí, o que o senhor conta de bom? De bom, doutora, eu não tenho nada. Não, alguma coisa eu tenho que ter de bom. Isso é um lado não é nem de médica, de enfermeira alemã brava. Agradecer o bem que se flui, assim como o mal que não aconteceu, e particularmente quando suceda, fazer o mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. É o que eu sempre falo, né? Que ele seja feita a sua vontade, né? Que tudo que acontece é necessário para o nosso processo de amadurecimento, né? De crescimento espiritual. Talvez se a gente conseguir olhar com esses olhos, né? A gente sinta menos dor e um pouquinho mais de gratidão. Então, o que acontece? A Zenóbia, ela pede para que a Adelaide faça a prece de encerramento. Não tem outra forma a não ser eu ler. Então, assim, na verdade é a prece da Zenóbia que eu vou ter que ler, porque não tem como eu contar. São 3 slides. E depois eu vou colocar o hino, vou colocar o vídeo, para não ficar uma coisa chata de ficar lendo, né? Mas vocês leram a prece da Adelaide? Ela fala assim: a Ti, Senhor, nossos agradecimentos por essa hora de paz, intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca reconhecemos hoje a tua magnitude indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal anseiam o primeiro voo longe do ninho, encontramos-nos aqui venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados hemisfários que nos amparam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes. Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras. E não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos, ainda nessa retirada da velha Babilônia de nossas paixões amarguradas e milenárias. Nada fizemos por merecer a sua assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade sincera. Claudicamos, vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração,
soerguindo para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde, vazio agora das abençoadas preocupações que a nutriam na costa da terra. Recebe, Mestre, como demonstração da confiança de seus discípulos pequeninos e enche-os de novo com as suas sacrossantas determinações. Reconhecidos a tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas, se nos deste proteção e consolo, não nos retire o trabalho e o ensejo de servir. Conduza-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e extensão de suas bênçãos eternas. E para finalizar, ela fala assim: agora, Senhor, assinalando os nossos agradecimentos aos teus emissários, que nos estenderam as mãos amigas nas últimas dificuldades da moléstia depuradora, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis, para que continuem revelando o benefício à luz da tua lei. E ao encerrar esse ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta, nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja. Pensar que ela tinha acabado de desencarnar, né? Conseguir fazer uma prece com tamanha gratidão, né? E pedir a Deus para que ainda desse trabalho, né? Que ela pudesse continuar trabalhando na seara do Cristo, assim, um espírito extremamente admirável, né? E aí a Zenóbia canta um hino de louvor. Vou tentar ver se roda aqui o que a gente fez. Agora, onde que eu controlei aqui? Não tem mal. Vamos aqui assim, então. Tem mal. Vou tentar baixar aqui e eu ponho aqui.
Acho que vai mais alto. Ó terra, mãe devotada, a ti, nosso eterno prêmio de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio materno. Quando errávamos aflitos no abismo de sombra densa, reformaste-nos a crença no dia renovador. Envolveste-nos bondosa nos teus fluidos de agasalho, na divina lei de amor. Suportaste-nos sem queixa o menosprezo impensado, o sublime apostolado de terno e infinito bem. Em resposta aos nossos crimes, abriste nosso futuro, desde as trevas do chão nu aos templos de luz do além. Em teus campos de trabalho, no transcurso de 1000 vidas, saramos negras feridas. Tivemos lições de escola nas tuas correntes santas de amor e renascimento. Nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol. Agradecemos-te a bênção da vida que nos emprestas, teus rios, tuas florestas, teus horizontes de anil, tuas árvores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes do campo primaveril. Agradecemos-te as dores que generosa nos deste para a jornada celeste na montanha de ascensão. Pelas lágrimas pungentes, pelos pungentes espinhos, pelas pedras dos caminhos, nosso amor e gratidão. Em troca dos sofrimentos, das ânsias, dos pesadelos, recebemos-te os desvelos de mãe de crentes incrédulos. Se bendita para sempre com tuas chagas e cruzes. As aflições que produzes são alegrias dos céus. Ó terra, mãe devotada, a ti nosso eterno prêmio de gratidão, de respeito na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Essa oração que a Zenobia termina, né? Eles estão lá a forma como ela conclui é com esse hino de agradecimento. E é isso, eu queria agradecer a todos vocês por mais um ano, né? Por toda a paciência, por todo o carinho, por toda a amizade, né? E elevar o nosso pensamento a Jesus. Pedir que a gente tenha saúde, esperança, força, para que no ano seguinte a gente possa estar aqui junto, aprendendo e tentando colocar em prática as lições do Evangelho que a gente aprende nessa casa de amor. Tá?
Obrigada. Muito bom.